Esse empreendedor começou a vender pão de mel para comprar uma moto para o irmão dele. Daí, para a dupla montar uma sociedade foi um pulo. Juntos estudaram receitas e a pesquisa revelou uma doçura menos complicada de se produzir: o brownie. Os pedidos começaram a chegar de lugares além do quarteirão de casa. E a cozinha da mãe já não era mais suficiente para atender às novas demandas. Assim nasceu a Ouro Preto Brownie, um negócio dos sonhos daqui do Distrito Federal e que já se expandiu para mais 4 estados. Meu nome é Thiago Ryukio Nishiyama, tenho 26 anos e sou empresário. A ideia de empreender veio da vontade que meu irmão e minha irmã tinham de conquistar as coisas, né? Meu irmão queria comprar uma moto para ir para o NB, minha irmã queria fazer uma viagem de intercâmbio, juntar dinheiro para fazer uma viagem de intercâmbio. E nisso eles vendiam pão de mel, só que era um processo super trabalhoso, demandava muito, era muito detalhista, e aí eles falaram, vamos pesquisar outro produto para a gente estar vendendo e conquistar esse dinheirinho. E nisso apareceu a oportunidade de, assim, começaram a pesquisar algumas receitas e tal, viram que uma receita de brownie e começaram a fazer. Daí, a partir dessas receitas de brownie, começaram a ver muita similaridade entre as receitas e, assim, fizeram o primeiro teste, viram que ficou legal. Na sequência, minha irmã começou a trabalhar em cima das receitas. Eu quero mais úmida, então colocavam um certo ingrediente. Quero mais seco, colocava um certo ingrediente. Mais doce, açúcar, por exemplo, e assim foi até chegar na nossa receita. Inicialmente a gente começou produzindo 20 brownies por dia, né? E assim, com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a gostar do produto, um indicando para outro e tudo mais. Nossa demanda começou a aumentar e aí começaram a surgir as primeiras dificuldades. Primeiro é que o nosso espaço de produção era limitado, né? Porque a gente começou a laborar na casa dos meus pais. E logo na sequência, a nossa capacidade produtiva em questão de forno, porque demorava 40 minutos para produzir 20 brownies. Quando tinha uma encomenda de 400, 500 brownies, a gente tinha que ficar revezando para dormir, a produção demorava 24 horas, então eu e meu irmão tinha que ficar revezando para dormir e na sequência ainda tinha que embalar, cortar, embalar e para depois sim começar a vender o produto. O processo de fabricação dos brownies aqui na fábrica começa da seguinte forma. Primeiro a gente faz uma mistura homogênea, né, dos 5 ingredientes que a gente usa aqui, que é o açúcar, manteiga, farinha de trigo, achocolatado e os ovos. Depois de obter essa mistura homogênea, essa massa vai para as formas e depois vai para o forno, onde a gente vai começar o processo de assar. Depois desse processo de assar ser concluído, a gente pega essa forma, aloca nos esqueletos, espera um tempo certo para elas esfriarem e depois passa para o momento de corte. Depois do momento de corte, passa para a máquina de embalagem e aí acaba. Atualmente, a Ouro Preto produz 10 mil unidades de brownie por dia, tá? O que equivale a 200 mil brownies por mês. E se a gente pegar o nosso brownie de menor gramatura, a gente está produzindo aí 12 toneladas de brownie por mês. A gente sempre teve o sonho de se tornar uma indústria nacional, né? Uma fábrica nacional. E com o passar do tempo, com o nosso produto no mercado, as pessoas começaram a comer e tudo mais, distribuidores de fora de Brasília começaram a conhecer nosso produto e começaram a entrar em contato com a gente. E nessa que eles entravam em contato com a gente, acabava que eles alimentavam o nosso sonho, né, de mandar para fora, e a gente agarrou a oportunidade. Foi assim com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, e é uma parceria que dá super certo. A gente sempre vê a evolução do nosso produto lá fora, né? A gente sempre está acompanhando, a gente recebe relatório, recebe foto do produto nos pontos de venda fora de Brasília, e é assim, algo muito gratificante, né? Hoje em dia a gente está, além de Brasília, Goiás, Alagoas, São Paulo, Minas e Mato Grosso.
Com o passar do tempo e a conquista de pontos de venda aqui em Brasília, deu oportunidade de outras pessoas conhecerem, né? E principalmente pessoas de fora de Brasília. E nisso começaram a abrir as portas, né? As portas de pessoas que sentiram interesse de começar a levar para fora. A gente abraçou a oportunidade, a gente foi criando um relacionamento com alguns distribuidores e foi algo que foi dando super certo, dá certo até hoje, e nós estamos abertos a novas parcerias. Atualmente, nós temos uma média de envio para cada cidade de 30 mil unidades de brownie por mês. Tá? Isso é claro que existem distribuidores que estão com a gente há 2 anos e pegam mais que isso, e essa verdade também vale para distribuidores que começaram mês passado e estão pegando menos, mas assim, é um trabalho contínuo, é um trabalho de dia após dia e que os resultados vêm a longo prazo. Atualmente, nós estamos com 750 clientes ativos em Brasília. E fora de Brasília, a gente tem uma média de 300 clientes cadastrados. O relacionamento que a gente tem com os nossos clientes é feito da melhor forma possível, né? Da forma mais transparente e sincera possível. E é claro que com o passar do tempo, a gente acaba criando uma amizade, a gente criando uma intimidade, né? Então, é algo que nos mostra que estamos no caminho certo e algo muito positivo. Meu papel dentro da Ouro Preto é totalmente comercial, né? Então eu fico responsável pelos fornecedores, pelos distribuidores de fora de Brasília, pelos pontos de venda e pelos vendedores internos aqui da empresa e, claro, pelas parcerias comerciais que a gente acaba fazendo fora da empresa também. Hoje, o meu problema, o que me pega mesmo, é na questão de validade do meu produto, né? Às vezes encaixar, às vezes a gente tem um produto com tempo de vida muito curto e que acaba atrapalhando a botar em outros mercados, assim, ir para um pouco mais longe, né? Hoje em dia, a melhoria que é mais necessária para a gente é a questão da validade dos nossos produtos. O tempo de vida dele na prateleira nos impede muito de crescer, tá? Nos impede muito de estar conquistando mais pontos de venda, exige um trabalho mais árduo ali em cima do ponto de venda, uma visita com maior frequência. Então, assim, hoje em dia, esse é o ponto que nós temos que melhorar. Os planos futuros da empresa são basicamente 3, estar presente em todas as regiões do país, começar a mandar para fora, ou seja, mandar para países vizinhos aqui da América do Sul, e o terceiro é começar a abrir lojas próprias, tá? Da marca, pontos de venda próprios da marca. Meu negócio significa para mim a realização de um sonho, no sentido de que a gente consegue colaborar com a melhoria da saúde de adultos de amanhã, ajudando na saúde deles hoje. Já imaginou uma padaria só para bebês? Essa é a proposta de negócios da Gabriela, mãe e empreendedora de São Paulo. A ideia surgiu em 2017, durante a introdução alimentar do primeiro filho, baseada em receitas saudáveis, como pãezinhos de legumes. A prática despertou o interesse de outras pessoas que também quiseram comprar os alimentos para os próprios filhos. E não teve jeito! Assim que Gabriela abriu a encomenda dos pãezinhos de legumes, a demanda foi enorme. De 2017 para cá, o espaço da padaria dos bebês teve que ser ampliado por 5 vezes. Um negócio dos sonhos que fica em São Paulo. Meu nome é Gabriela Fugulin, eu tenho 34 anos e sou administradora de empresas. A padaria dos bebês começou a partir da introdução alimentar do meu primeiro filho, Benjamin. Logo que ele começou a se alimentar, com 6 meses,
Eu estudei bastante sobre essa parte de alimentação, eu falei com vários nutricionistas, pediatras, educadores parentais, li vários livros e comecei a fazer a introdução alimentar chamada BLW, que é uma prática diferenciada, que não é de papinha, e eu oferecia várias vezes o mesmo alimento para ele, de diferentes formas. Então eu desenvolvi pãezinhos e bolos para conseguir levar de lanchinho, não só para variar dentro de casa, mas também para variar fora de casa, em passeios, clube, etc. E conforme eu levava para fora de casa, eu via que outras mães sentiam essa mesma necessidade. Quando a gente vai no mercado e lê os rótulos desses ultraprocessados, percebe-se que eles não têm nada de saudável. Então, fiz essa alternativa para mim mesma. Quando eu vi que essas pessoas também tinham essa mesma necessidade, eu abri para pedidos. Eu sempre trabalhei na minha vida desde os 13, 14 anos. Então, na hora que ele nasceu, eu parei de trabalhar para conseguir focar mais nessa primeira infância, até os 2 anos. Só que quando ele tinha 1 ano, eu senti uma necessidade absurda de voltar a trabalhar. E resolvi lançar essa ideia, né, esses produtos. E na mesma noite teve muito pedido, muito interesse. E aí logo no dia seguinte já comecei a produção. Em 3 meses a gente já mudou para uma cozinha profissional, a gente montou a cozinha profissional. E desde lá a gente já aumentou em 5 vezes o espaço e estamos crescendo a cada dia. Meu negócio significa para mim a realização de um sonho. No sentido de que a gente consegue colaborar com a melhoria da saúde de adultos de amanhã, ajudando na saúde deles hoje, já melhorando a formação de um paladar saudável, a alimentação de uma forma mais nutritiva, sem utilização de ultraprocessados. Na nossa loja, a gente vende pãezinhos, que a gente chama de pãezinhos bolinha. Eles são como se fosse um pãozinho de queijo, tem a versão com queijo e sem queijo. Eles são feitos com muito legume, então basicamente o pãozinho é muito legume, e aí tem vários legumes, polvilho e azeite extra virgem, só. Então esses são ótimos para as crianças que estão mesmo na introdução alimentar, porque eles conseguem sentir o cheiro, a textura, o sabor do legume, a cor. Eles realmente experienciam aquele ingrediente, aquele vegetal de uma forma diferente do que a forma natural dele. A gente vende também bolos, todos sem açúcar, aqui nada leva açúcar, nada leva conservante, corante, nada disso. Então a gente vende bolos todos adoçados com banana ou tâmara, cookies, waffles, brigadeirinhos, biscoitos. São vários tipos de snacks, de lanchinhos saudáveis para as crianças de todas as idades e adultos, né? Tem muitas famílias que vêm e compram para eles também. Tem bisnaguinha, pão de forma, bastante variedade. Um dos nossos produtos que mais sai são as bisnaguinhas e os bolos e os brigadeirinhos. Então, assim, os brigadeirinhos são bem bacanas, porque quando as mães levam as crianças para uma festa, né, infantil, chama os olhos, né, assim, brilha os olhos das crianças, aqueles docinhos. E então esses brigadeirinhos, eles são uma boa alternativa para isso, né? Eles são feitos de tâmara, aí tem com coco, tem com cacau e são super saborosos, então acaba que a família toda consome junto. E a bisnaguinha é a mesma coisa, assim, você leva para a escola, leva para viagem e ela é bem saborosa, dá para rechear, dá para comer pura. E as crianças, assim, só de olhar para o freezer, elas já começam a pedir. Quando a gente lança novos produtos no cardápio da padaria, é feita da seguinte forma. Eu faço as receitas, eu que crio todos os produtos e as receitas, ou de alguma necessidade minha mesmo. Hoje eu tenho 2 filhos, né, um de 6 anos e um de 6 meses. Ou da necessidade de clientes. Então a gente ouve bastante o que as clientes trazem pra gente de sugestão. Então ouço, faço um estudo de como que pode ser esse produto, quais são as características que eu quero nele, monto uma receita e aí vou fazendo os testes de acordo com como eu quero que fique.
A partir do momento que a receita está concreta, assim, fixada, que eu consegui provar que ela é boa, eu vou dar para algumas crianças em torno de mim, para elas testarem também. Todos aprovando, a gente ensina a equipe e aí lança no mercado. A gente tem profissionais de nutrição que ajudam a gente tanto dentro quanto fora da padaria. Então, a gente tem uma auditoria interna e externa, periódica, na nossa empresa, tanto para ver boas práticas, quanto para ver parte de produção, de higienização, documentação, e também que faz essa parte de rotulagem, de informação nutricional. Como a gente usa alimentos orgânicos, eles sofrem com a sazonalidade do ano, né? Existem safras para esses alimentos. Então a gente aproveita essa oportunidade para fazer uma parte de conscientização dos nossos clientes. Então, às vezes a mandioquinha tá mais branca, às vezes ela tá mais amarela, depende da época, se tá chovendo ou não. Às vezes a beterraba tá mais terrosa, às vezes ela tá mais viva, às vezes a cenoura tá com mais água, às vezes tá mais seca. Então, tudo isso vai influenciar na cor do nosso produto e no sabor. De leve, né? É bem sutil a diferença, mas dá pra ver isso. Quem é nosso cliente há bastante tempo já conseguiu perceber isso. Então, a gente consegue usar essa dádiva da natureza para mostrar para as crianças que cada coisa tem seu tempo, que a natureza sofre alterações climáticas, então se está chovendo pode influenciar na alimentação, se está muito sol também vai influenciar. Às vezes não tem algum legume, porque está muito sol, secou o legume, então a gente vai ter que pausar a venda desse produto. Então tudo isso a gente aproveita para também explicar essa parte ambiental, que é bastante importante para as crianças aprenderem como é o mundo, né? O diferencial dos nossos produtos é o fato deles não terem absolutamente nada de açúcar, nada de conservante, nada de corante. Eles seguem as recomendações dos órgãos de saúde brasileiros e internacionais para uma alimentação saudável desde a primeira infância. Então, a cor deles é do próprio legume, todos eles levam como primeiro ingrediente, como ingrediente de maior quantidade na receita, legumes e vegetais orgânicos. A gente usa farinhas orgânicas, todos os ingredientes que a gente consegue usar orgânico, a gente usa, e os outros a gente ainda está buscando essa melhoria também. Além disso, eles têm um tamanho que a criança consegue pegar, então não é nada difícil dela manusear, elas conseguem pegar, comer sozinhas. E é um alimento extremamente saboroso, saudável e prático. Eles ficam de 6 meses a 1 ano dentro do freezer. A gente fez o teste de prateleira, que a gente chama shelf life, para ver qual que é a validade deles. Então as mães conseguem guardar, armazenar dentro do freezer de casa e ir usando conforme elas precisam. Como os nossos produtos são congelados, até por não terem conservantes e durarem bastante tempo, a gente tinha uma certa dificuldade com essa parte de logística. Então a gente chegou numa solução. A gente entrega os nossos produtos dentro de uma caixa de isopor ou dentro de uma bolsa térmica que a gente vende a preço de custo, a gente não ganha nada com elas. A pessoa recebe esse produto, então a cliente consegue entrar no nosso site, fazer o pedido e agendar a entrega para o dia que ela preferir. Então ela sabe que dentro daquele dia ela vai receber o produto dela. Ela recebeu, já deixou alguém pronto, autorizado para colocar dentro do freezer, né? A gente até tem lá a explicaçãozinha dentro do site, chamando atenção para isso. E depois que ela recebeu esse produto, ela consegue devolver esses isopores. A gente tem uma forma de logística reversa dos isopores, porque apesar do isopor ser um produto que pode ser reciclado, não são todos os lugares que aceitam ele para encaminhar para o lugar correto. Então a gente fez essa forma de recolher, a pessoa depois entra em contato, agenda a coleta desse isopor, a gente pega de volta, higieniza e consegue reutilizar ele e cria um cupom de desconto para essa pessoa conseguir usar novamente no nosso site, como um incentivo por ela também estar ajudando o meio ambiente. Além disso, na hora que a pessoa faz o agendamento das entregas
pelo nosso site, a gente consegue fazer uma rota otimizada. Então a gente tem uma área de roteirização, ele vai fazer todo esse caminho de forma inteligente e isso faz com que a gente diminua o consumo de combustível e a emissão de carbono. E a gente ainda consegue ter uma previsão melhor de quando que vai ser entregue e fazer uma análise melhor disso tudo. Essa nova tendência dos pais postarem os vídeos mostrando como montar lancheiras na internet, eu acho que foi bastante benéfico pra gente. A pessoa consegue mostrar como se faz os nossos produtos, então muitas pessoas acabam postando como que prepara, qual é a variedade, então mostra que consegue usar um dia um pãozinho, outro dia um muffin, outro dia um cookie, outro dia um waffle, e fazer uma boa variedade para a criança também não cansar, não se acostumar com sempre a mesma coisa, né? A gente incentiva também que coloque frutas em estado natural, para também a criança conhecer várias formas, né, do mesmo alimento. E eu acho bacana também porque a partir do momento que esses pais, essas famílias estão mostrando como que eles utilizam os produtos, inclusive os nossos, no dia a dia, eles também estão dando um exemplo de uma alimentação saudável, de incentivar esse paladar mais saudável para essas crianças que estão começando agora a se alimentar. E também dando esse exemplo de que se importam com empresas sustentáveis, que têm embalagens que são biodegradáveis, que se importa com o todo, né? Com toda a parte de pessoas, enfim. Então, eu acho bem bacana. Como empreendedora, eu acredito que todas as fases têm desafios. Então, cada fase vem com um desafio, uma dificuldade diferente. A gente já teve o desafio de espaço, de conseguir fornecedores bons que sempre tivessem compromisso com a entrega. E hoje eu acredito que nosso maior desafio é a parte burocrática e tributária no nosso país. A gente acaba tendo que trabalhar bastante nessa parte, mas nada que a gente não dê conta. Eu acredito que quando o nosso negócio começa a crescer, ele vem também com essas novas possibilidades de melhoria. Então, hoje em dia, eu percebo que conforme a gente está crescendo, a gente consegue melhorar parte de processos, estruturar melhor processos secundários que vão surgindo com essas novas demandas do crescimento. E também melhorar a parte de especialização de cada área. Então, assim, conforme vai surgindo esse novo crescimento, essa nova expansão, as pessoas vão se especializando em algumas coisas dentro da nossa empresa e isso vai gerando a criação desses novos processos. Então, melhoria, acredito que está aí hoje em dia. O futuro do nosso negócio ele está em crescer e chegar cada vez mais para outras partes do país, quiçá do mundo, porque a gente já teve bastante demanda disso, e para várias frentes de venda, né? Então, mercados, armazéns, a gente vê bastante demanda e procura nesse sentido, então a gente está trabalhando agora nessa parte de chegar em outros lugares. Para quem está começando a pensar em empreender, eu diria para começar a fazer em casa, testar esse modelo de negócio e aos poucos, conforme os erros vão acontecendo, porque eles vão acontecer, vai corrigindo aos pouquinhos, sem medo, não fica esperando estar perfeito, porque nunca vai estar. E aí, conforme o negócio se prova sustentável, vai dando um passo de cada vez, de forma talvez um pouco mais conservadora, mas sem perder a visão do risco lá na frente.